Boa noite, minhas crianças lindas. Vamos nessa noite gloriosa, né? Como pode ser mais divertido? Aí, a gente continua falando sobre dinheiro. Nem sei qual é mais o dia que a gente tá, acho que é o 15 hoje, né? Do quando quem quer dinheiro. Ei, Luciana, bem-vinda. Sou de energéticas, adoro. Andréia, Carla, bem-vindas. E aí, hoje eu estava dando uma classe de Conversando com Entidades, que é uma classe, né, que está sendo a primeira classe de Conversando com Entidades com tradução em Libras, que está sendo muito incrível, está criando um monte, né, tá, nossa, linda, 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 de verdade. E a gente estava conversando sobre vários assuntos, inclusive sobre essa questão do interessante ponto de vista, né? Que daí a gente está na proposta de fazer 6 meses de interessante ponto de vista. Caso você não tenha assistido as lives anteriores, né? Como ficou, como pode melhorar? Eu falei, ficou porque eu li aqui a cara, falou, ficou show. e a gente conversando sobre o tanto que tem criado já para as pessoas, mesmo começando com o interessante ponto de vista, né? Então, desde que eu comecei a fazer o interessante ponto de vista, eu comecei um pouquinho antes, porque eu fiz 10 dias, né? E depois agora eu tô começando a fazer 6 meses, o tanto que já mudou muita coisa. É muito incrível, é muito bacana. Quando você vai para o espaço do interessante ponto de vista, as coisas deixam de ser significativas. Você deixa de fazer as coisas, sabe, tipo essenciais, importantes, vitais, cremosas. E aí, aquilo que você faz significativo de alguma forma no seu universo, aquilo te controla. Tá? Quando você faz qualquer pessoa ou qualquer situação ou qualquer coisa que seja significativo, significante, onde você dá toda uma importância para aquilo, aquilo te controla, aquilo tem poder sobre você. E eu escolho ser incontrolável. Eu escolho ser, tipo assim, a louca do gás, aquela que ninguém rela a mão, né? Tipo assim, escolho o que eu escolho e ninguém tem nada a ver com isso. Como pode ser mais divertido, né? Agora que eu tô vendo que esse filtro parece que a gente levou uma chinelada na cara, né? Xpleftes, mas ficou legal, eu gosto. E dessa forma que eu escolho não estar sendo manipulada e controlada nem por outras pessoas, nem por essa realidade, o interessante ponto de vista me dá a liberdade que se requer para que eu tenha espaço para me movimentar e escolher o que quer que seja. Quando você não está preso a coisa nenhuma, quando nada nem ninguém, inclusive meus filhos, inclusive meu marido, inclusive a casa, inclusive os cachorros, quando nada é significativo, você pode escolher estar com as pessoas. E isso muda completamente a dinâmica que você tenha com família, com amigos, com o trabalho, com o dinheiro. Se você não faz o dinheiro significativo na sua vida, você pode começar a criar comunhão com o dinheiro. Enquanto você faz o dinheiro significativo, importante, real, vital, valioso, essencial e necessário, você está dando o dinheiro o poder de ter, né, o poder sobre você. Você está fazendo dinheiro mais valioso do que você mesmo. E nisso, quem tem liberdade? Alguém, menos você. Escolhendo o interessante ponto de vista te dá toda uma perspectiva, né, diferenciada, como dizem os meus filhos, adoro, diferenciado pra mim, gente, é tudo, né? Tipo assim, nossa, isso é muito diferenciado. Eu falo, gente, esse é o elogio mais diferente, assim, né, que eu já vi nos últimos tempos, como pode ser mais incrível. Que é onde você tem realmente escolha.
Você não tem que escolher a partir do ponto de vista de ninguém. Você não tem que escolher a partir do que você achava que era certo. Você sai da polaridade, você sai do certo e errado. Você sai de todos os conceitos impostos por essa realidade que fazem com que você haja sempre dentro das regras pré-estabelecidas que são desenhadas para que você se lasque. Sabe aquela coisa tipo assim, tem essa prancha aqui, você vai caminhar por essa prancha e no final dela você vai morrer. E você tipo, yes! É isso! Yes! Escolhemos diferentes, ok? Escolhemos mega super blasters diferentes. Escolho eu, tô dirigindo a meleca do navio. E aí a gente destrói essas pranchas tudo, quem quiser se jogar, se jogue. Mas o navio é meu, quem manda nessa bagaça sou eu. Ok? Então, assim, então, em vez de você ficar caindo que nem um cordeirinho nos julgamentos e nos pontos de vista que são feitos para que você sempre esteja com o pé na ratoeira, sempre você esteja com, sabe, preso em alguma armadilha, preso em alguma questão, o interessante ponto de vista te libera disso, e aí onde você olha de todos os lados e fala assim, olha que interessante, se eu botar meu pé aqui eu vou ficar preso, olha que interessante, se eu enfiar minha mão nesse jarro aqui, eu não vou conseguir tirar, e aí eu vou ficar à mercê disso, eu vou ser escravo disso. Tá? O interessante ponto de vista te desconecta de verdade de todos os sistemas de programação que possam estar existindo para te controlar, para te dominar, para te manter sempre escravo, para te manter sempre, né, um bom cordeirinho, né? E aí você vai para abatedouro feliz, porque você tem que ser um bom cordeirinho, né? Tudo que isso representa e tudo que isso traz à tona, vamos destruir esse criar agora. Sim, né? Certo, errado, bem mal, pode papo das 9 cortes, garotos excelentes. Ah, interessante ponto de vista, você, né, usa em tudo. Tá bom? Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista sobre o ponto de vista de outra pessoa. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que essa é a forma certa de se fazer isso. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que aquela pessoa tinha que estar fazendo o que eu queria que ela fizesse. E aí você abre mão dos seus controles. Sabe que a maior parte das pessoas não tá afim de abrir mão dos seus controles. As pessoas querem controlar as vidas dos outros, que as pessoas deviam estar fazendo, né? O que meus filhos podem fazer, o que eles não podem. E nisso você se torna controlling bitch, que daí não tem espaço, não tem liberdade, não tem futuro, porque você está destruindo seu próprio futuro. Tá bom? Quando você vai para o espaço de não querer abdicar de todos os mecanismos de controle que você está usando para poder manipular tudo e todos, que no final das contas não cria nem para você nem para eles, né? Que mais diferente disso você pode escolher? Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Sai do espaço de ficar no julgamento. Sai do espaço de querer mandar na vida dos outros. Sai do espaço de estar certo. Se você fica querendo estar certo, você não tem liberdade também. Você fica sempre eternamente preso a provar o seu ponto de vista. Se você deseja estar certo, significa que o outro tem que estar errado. Quantas e quantas vezes você se faz de certo só para poder dizer assim, você está errado, meu querido, eu estou certo. Isso no sistema de prisão. Tá joia? Você prefere ser livre ou você prefere estar certo? Eu prefiro estar livre. Então, muitas vezes eu chego para as pessoas e falo assim, você tem razão, você está certíssimo. Tendo a clareza de que aquela pessoa está escolhendo o que ela escolhe, eu falo que a pessoa está certa, porque é o que ela quer ouvir, e aí ela me deixa em paz e eu vou fazer o que eu quero. Ok? Então, interessante ponto de vista para começar com tudo. Interessante ponto de vista que eu tenho um problema financeiro. Interessante ponto de vista que eu não consigo me livrar dessa dívida do cartão de crédito. Interessante ponto de vista de que eu tenho um ponto de vista de que eu não tenho outra solução para a minha vida. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu não dou conta. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que está tudo perdido.
Porque todos esses são mega blaster julgamentos, onde você está escolhendo manter o seu pé na areia movediça, né, Flor? Porque se você sai do espaço do julgamento, que é isso que você estava escolhendo, né? Vai para o interessante ponto de vista e faz o quê? Perguntas. Exatamente isso. Perguntas do tipo, né? Tipo, ó, outra clareza também. Por que que isso está acontecendo comigo? Não é pergunta. É um julgamento com ponto de interrogação. Por que que as pessoas são tão ruins comigo? Isso é um julgamento com ponto de interrogação também. Não resolve de nada. Escolhemos diferente, tá bom? Perguntas são do tipo: o que mais eu posso criar hoje? O que pode atualizar totalmente diferente do que eu defini que era possível, com total facilidade agora? Que energia eu posso escolher ser hoje que vai mudar toda essa situação imediatamente? Para onde eu coloco a minha atenção hoje? O que mais é possível? Todas essas perguntas e mais todas essas que a gente vem fazendo, né, aqui no Quem Quer Dinheiro, no Quem Escolhe Dinheiro, você pode, né, tipo assim, hashtag anotar num papelzinho, para que em vez de você ir para o julgamento, você recorra às perguntas. É tipo um tutorial 101 de como sair da merda que eu mesma criei, né? E aí você desfode a sua vida. Você estava destruindo isso por um funfano o teu próprio universo. Com as perguntas, você começa a sair desse espaço. Você começa a se tirar do fundo do poço. Você faz que nem um jumentinho. O pessoal joga areia em cima dele e ele tá lá no fundo do poço. Jogam terra. Vamos soterrar o jumentinho, né? Vocês já viram essa história? Vamos soterrar o jumentinho lá no fundo do poço. O pessoal começa a jogar terra. Aí o jumentinho faz assim, sacode e bota as patinhas para cima. Então, no que as pessoas estão achando que estão matando o jumentinho, ele simplesmente tá... vocês querem me tacar pedra? Ok, eu faço disso a escadinha para subir. E aí, daqui a pouco, o jumentinho sai do pocinho que tinha cavado lá. Então, o que você pode... O que hoje você tem como material de alavancar a sua vida para um futuro mais grandioso, que você não está usando porque você está julgando isso como um problema, né? E aí é onde você, fazendo perguntas, muda a situação. Exemplos, né? Vamos dar um exemplo. Por que eu cheguei com a história do que a gente estava no Conversando com Entidades, eu estava fazendo aula hoje. É a primeira classe que existe que é traduzida em Libras. Não teve nenhuma antes, é super inclusiva, está criando um monte, está criando espaço, sabe, lindo, lindo, lindo entre os participantes. E aí teve uma denúncia de uma pessoa X, não vem ao caso, como se isso fosse um erro. Né? Tipo, vocês não podem fazer porque vocês não são tradutores juramentados, inscritos no instituição internacional, qualquer coisa que seja. E aí a gente teve uma conversa dentro do AFSA sobre isso, né? Aí foi chamado eu, Maurício, as pessoas que estavam traduzindo. E no final das contas, essa conversa foi tão linda. Porque o que acontece? Eu falei para todo mundo, baixa a barreira. Vamos ver o que vai ser trazido aqui nessa reunião e de que forma nós podemos sobrecriar. Né? Deu até um sobrecriar. Vou falar de sobrecriar já, né? Sobrecriar tudo isso com total facilidade. No que todo mundo foi para a reunião, em interessante ponto de vista, de barreiras baixas e tudo mais, a gente teve uma super conversa. Gente, foi tão linda, sabe? Foi tão expansivo que criou-se um projeto para poder criar isso para o mundo inteiro. Para poder abrir essa possibilidade de inclusão para todas as pessoas que têm deficiência auditiva no mundo. Vocês sabem o que é isso? É lindo, é fantástico, é maravilhoso, sabe? Mas é tão pouco. Cara, pode ser que seja pouco para você, mas para quem não teve a oportunidade de acessar porque não está ouvindo ou não faz leitura labial, isso faz uma diferença, tá? Então,
algo lindo, fantástico se criou a partir do espaço de outra pessoa querer soterrar a gente. Aí a gente sacudiu a areinha, deu uns passinhos e fizemos disso a nossa, sabe, catapulta para uma realidade além dessa. É onde a gente atualizou um futuro mais grandioso, fazendo do material que outra pessoa mandou para poder diminuir a nossa potência, a gente usou essa energia para sobrecriar, para criar além, para criar mais, para criar para todos. Reino de nós, onde eu posso criar algo que é legal para mim e para todas as outras pessoas. Isso, meus queridos, isso daí é mágica. Tá joia? É essa a energia da sobrecriação. É onde você pega o que quer que seja que estão mandando para você. É interessante ponto de vista, porque se você resiste e reage, você leva na tarraxa. Você toma na cabeça, você leva na testa. Tá? Enquanto você estiver resistindo e reagindo, ao que está sendo mandado a você, aquilo está ganhando. Esse é o valor do interessante ponto de vista. O interessante ponto de vista te desconecta dessa coisa de ficar chateado, de ficar bravo, de ficar... Parece criança sapateando no supermercado. E aí você vira o quê? Um adulto da consciência que você é, meu querido. Que você não é uma criança da consciência, você não é um bebezinho da consciência, você não é um adolescente da consciência, você é um adulto. Você é um adulto e está na hora de se assumir como adulto. E parar de resistir e reagir a todas as picuinhas que as pessoas mandam. Porque as pessoas sempre vão mandar picuinhas, porque existem pessoas e pessoas. Mas quem é adulto é você. Tá joia? Ah, mas a pessoa quis grudar o chiclete no meu cabelo. Desvia bem. Caceta. Para de ficar tipo, porque a pessoa quer grudar chiclete no seu cabelo, você vai ficar paradinho. Não, fala, isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Agora, eu preciso brigar com a pessoa? Tem necessidade. Aumenta o volume. Quando você aumenta o volume, quando você está no interessante ponto de vista, é quando você aumenta o seu volume. Mas há de escolher interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que aquela pessoa não gosta de mim. Caguei. Interessante ponto de vista que aquela pessoa está querendo me destruir. Ok. Não é significativo. Não é significante. Não é importante. É apenas o que ela está escolhendo. Porque quando a pessoa escolhe mandar alguma coisa para você e você está interessante ponto de vista, você se torna permeável, bem. Aquilo passa por você e não fica. Sabe? Do tipo... E aí o que acontece? A pessoa que está mandando, ela não está percebendo, mas ela está se destruindo. Não tem nada a ver com você. Sua responsabilidade é contigo. Tá joia? É onde você criando mais para você, você disponibiliza isso para os outros. Até mesmo para a pessoa que está te mandando qualquer que seja a caqueira ou a energia, a caqueira energética que seja. Porque ela fala assim, peraí. Eu tô mandando. Quanto mais eu mando, mais aquela desinfeliz cresce. O que esse retardado tá fazendo? E aí, quem sabe, caso seja do interesse do outro, que também não tem nada a ver com você, como já falamos anteriormente, quem sabe um dia daquela pessoa se dispõe a acessar mais consciência. E aí você mudou o universo da outra pessoa por ser você. Por ser você, escolher mais e criar mais, atualizar mais para o seu universo. Sendo você, mudando o mundo. Você começa com você. Não adianta você querer mudar o mundo das outras pessoas se você não usa a ferramenta. E isso a gente aprende a cada dia. É um exercício, é uma musculatura que você desenvolve, que você fortalece a cada 10 segundos. A cada 10 segundos você... vou continuar com interessante ponto de vista. Tem criado bastante no meu universo. Joia? Jace, você tá aí, minha linda. Saudade de você. Tá? Vamos dar um exemplo. Aí vamos dizer que uma pessoa da sua família, qualquer que seja, né? Como é um exemplo. Uma pessoa da sua família que gosta de arranjar encrenquinha com você, fica lá, arranja lá uma fofoca. Faz uma fofoca de você e, sei lá, inventa um troço, uma mentira, e você... Como lidar com esse tipo de baixaria?
Interessante ponto de vista. Ok, interessante ponto de vista que aquela pessoa está falando isso sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre essa pessoa. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que aquela pessoa tem que escolher o que eu acho que ela teria que escolher. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre mim em relação a essa pessoa. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre ela. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre o que ela está dizendo. E continua. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que as pessoas não deviam acreditar nessa pessoa. Porque cada um escolhe o que escolhe, porque escolhe o que escolhe. Né? Não tem que ter uma razão. As pessoas escolhem porque escolhem, né? Quanto mais você fizer isso e baixar a barreira, ok, aquela pessoa está querendo me fazer de errada ou contar uma mentira, que é o famoso gaslighting, né? Sobre mim, ok. Quem quiser acreditar que acredite, quem não quiser acreditar que não acredite, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu deixei de fazer, como pode melhorar. Interessante ponto de vista, como posso sobrecriar essa situação com total facilidade? Que energia eu posso escolher ser hoje? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Escolho facilidade, escolho alegria, escolho me divertir hoje. Escolho o universo. O que eu posso escolher hoje que vai ser assim, muito além do que eu imaginei que eu poderia receber hoje? Quanto mais posso receber hoje? Vai fazendo perguntas, a verdade sempre vem à tona. Sempre. Mesmo que as pessoas às vezes acreditem no que o outro está falando de você durante um tempo, mas quando você não se conecta a isso, invariavelmente as pessoas depois vão perceber. E se perceberem bem, se não perceberem também bem, o que você pode escolher diferente? Pega essa energia, recebe tudo. Ok, estou recebendo essa pessoa. Ok, preciso excluir ela da minha vida? Não, a pessoa passa, fala bom dia, eu vou responder o quê? Bom dia. É só interessante. Eu tenho um ponto de vista interessante sobre aquela pessoa, mas bom dia pra você também. Não é tipo, bom dia! Ou tipo, não. É interessante. Essa pessoa é só interessante, diferenciada. E nisso, quando você baixa a barreira, a mágica vem e acontece. E aí as pessoas vão dizer assim, olha que interessante, aquela pessoa, você não tá ficando brava com aquela pessoa e tal, não sei o quê, nananana, porque essa energia do envenenamento alheio, ela é extremamente nociva e as pessoas vão se aproximar da energia do interessante ponto de vista, porque onde não tem julgamento, existe um convite. E esse convite cria mais para todas as pessoas. O convite do não julgamento, o convite do interessante ponto de vista, é onde as pessoas se sentem atraídas pelo espaço que talvez elas nunca tenham tido antes de não serem julgadas. Não serem julgadas nem positivamente nem negativamente. Tá? Então, a energia do interessante ponto de vista vai fazer com que, de alguma forma, elas falem assim, gente, o que tem com aquela pessoa ali? Vou lá. E aí, de repente, ela se sente leve perto de você. Porque você está sendo verdadeiro com você. Você está seguindo a leveza do que você está escolhendo. E aí ela pode escolher diferente. Você se torna um agente de mudança. Você se torna um catalisador da mudança para que as outras pessoas possam escolher se elas desejarem e se não desejarem também, como pode melhorar. Tá joia? Então, interessante ponto de vista começa com você. Preciso dizer o interessante ponto de vista na cara dos outros? Óbvio que não, criatura. Não é interessante ponto de vista, querida. Interessante ponto de vista, porque daí você está reagindo. Né? No interessante ponto de vista que você fala para o outro, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista, você está usando a ferramenta como uma arma e isso volta para si. Né? Então, interessante ponto de vista é algo que você faz para você, com você, né? E vamos criar mais, fazendo perguntas. Sobrecriar. Usar o que tem disponível ali para criar um futuro mais grandioso. Tá joia? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios e possibilidades eu e o meu corpo podemos ser para me sobrecriar a cada dia.
para ser mais grandiosa amanhã do que eu estou sendo hoje, para ser mais feliz amanhã do que eu estou sendo hoje, para ser mais interessante do ponto de vista amanhã do que eu estou sendo hoje, com total facilidade. Tudo que impede isso, destruir, descrio. Certo, errado, bem mal, pode pôr todas as 9 cursos, garoto, excelência, sonia, faço egípcio e mentalize pobre. Adoro, né? Muito bom. Ai, 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 gente, muito bom. Então, né? Quem foi que falou assim? Cíntia, eu fiz uma classe com você não falou então nenhuma vez. Puxa vida. É que tem horas que a gente, né? A gente pode escolher diferente e não vem os entonces da vida. O que você pode escolher diferente hoje que vai mudar a sua realidade financeira? Que julgamentos você tem sobre você com relação ao dinheiro que criam as limitações que você não pode superar? O que você pode escolher hoje que vai mudar o seu futuro? Que energia você pode escolher ser hoje que vai atualizar uma realidade muito mais grandiosa do que você jamais sonhou possível? Né? O que é POC? Point of Creation. Ponto de criação. É o ponto de criação das limitações. Quando a gente fala POC, você está trazendo à tona a energia do enunciado aclarador. Para quem não conhece o enunciado aclarador, procura www.theclearingstatement.com, que é onde o Dr. Dan Heer dá toda uma explicação sobre o que é o enunciado aclarador e o que mais é possível. Está totalmente disponível para que vocês possam procurar isso na internet. Tá joia? Cara de paisagem e pove neles. Como pode ser mais fantástico, né? Então, vamos lá. Todos os julgamentos que você acha que são você, que você não abdica deles, porque senão você comprou a mentira de que você vai deixar de existir. Você pode destruir, descriar isso agora? Certo, errado, bem mal, de todas as 9 cursos, garoto, excelência, todos os julgamentos que você está fazendo mais valiosos do que a liberdade de ser totalmente feliz. Você pode destruir, descriar tudo que impede você de ser o interessante ponto de vista que é você. Certo, errado, bom e mal, pode todas as 9 cursos, garoto, excelência. Todos os lugares onde você não está disposta, onde você prefere o sofrimento da escassez, a liberdade do interessante ponto de vista. Vamos destruir, descriar isso aí também? Certo, errado, bem mal, pode todas as 9 cursos, garoto, excelência. Todos os julgamentos que te dão prazer. O prazer de julgar. Todo o prazer de julgar que faz com que você se sinta certo, para que você depois se faça de errado com o sofrimento que você não é capaz de superar. Você pode destruir, escrever essa caqueira agora. Certo, errado, meu irmão, pode todas as 9 cursos, garoto, excelentes. Tati, essa live é para ser vista Deus zilhões de vezes. Eu recomendo. Como pode melhorar? Francinha, essa linda, essa maravilhosa. Hoje temos Francine, Franz Furtado, que é CF, maravilhosa, do Access. Silvia Zanata também, que eu vi vocês, sua linda, maravilhosa CF de Access também. Suas minhas amadas do coração, maravilhosas. Então, que facilidade você não está disposta a acessar com o julgamento que você não está disposto a abrir mão, do qual você não está disposto a abrir mão. Todos os julgamentos que te mantêm preso, escravo de você mesmo. Todos os julgamentos que criam o encarceramento causal, que criam o prazer do encarceramento causal no seu universo. Nossa, o prazer de ser escravo, o prazer de ser preso, o prazer
A segurança da prisão, toda a essência do seu ser livre e natural e conectado com o planeta, que você não está disposto a acessar com a prisão asséptica do julgamento. Você pode destruir, descriar isso agora, vezes deusilhões? Certo, errado, bem, mal, pode pôr, todas as 9, curtos, garotos, excelentes. Toda a asepsia da essência do seu ser infinito, que você recusa, rejeita e invalida com os julgamentos que você faz mais reais, vitais e valiosos do que você mesma. Vamos destruir, descriar isso agora. Certo, errado, bem, mal, pode pôr, todas as 9, curtos, garotos, excelentes. Tudo o que está oculto, não dito, não visto, não revelado, não reconhecido em você, no seu corpo, no seu universo, que impedem que você se desvencilhe dos pontos de vista fixos que foram impostos a você por essa realidade. Vamos destruir, descriar todos eles agora. Certo, errado, irmão, pode parar todas as 9, curtos, garotos, excelentes. Oi, Martinha, sua linda, amorosa, maravilhosa. Todos os implantes distratores de medo que estão sendo acionados para que você não se livre dos julgamentos que você acha que são você, que são a soma total de você. Vamos destruir, descriar isso agora? Certo, errado, o irmão pode parar todas as 9, curtos, garotos, excelentes. Toda rejeição da liberdade e da facilidade em prol dos julgamentos corrosivos nessa realidade e da insanidade que você aprendeu que era necessária para o seu universo. Você pode destruir, descriar isso agora também. Certo, errado, bem, mal, pode parar todas as 9, curtos, garotos, excelentes. Cristiana Piva. Meu filho foi vítima de acidente e eu nessa situação, 5 anos em reabilitação. Nada acontece com a gente. Tudo é uma escolha nossa. Tá joia? Muitas vezes as escolhas que a gente tem, Cris, elas não são resultado necessariamente dessa encarnação, dessa vida. Tá joia? Então, independentemente de quando tenha sido criada essa situação ou de qual tenha sido o início da escolha dessa situação, que energia você pode escolher ser hoje que vai mudar tudo isso com total facilidade? Que contribuição você pode ser para acessar de uma maior consciência que pode modificar essa situação com total facilidade, imediatamente? O que você tem que escolher, meu amor, o que você teria que escolher agora, por você, para você, começando com você e em você, que iria permitir o espaço para que o seu filho pudesse escolher alguma coisa diferente, para que pudesse ser o espaço gentil, bondoso, generativo, para que o corpo do seu filho pudesse escolher uma recuperação fácil. Interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista sobre o que aconteceu. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre a pessoa que causou o acidente. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre a minha situação com relação a tudo isso. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre as outras pessoas que estão envolvidas nisso. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu sou vítima. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que meu filho é vítima. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que outra possibilidade não está disponível. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que o meu filho não tem capacidade de se recuperar. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu estou presa.
Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre as escolhas do meu filho. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que meu filho está preso. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre o ponto de vista das outras pessoas com relação às minhas escolhas. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre o ponto de vista das outras pessoas. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre os meus próprios pontos de vista e julgamentos. Tudo que isso representa, destruir, descrio, certo, errado, bem, mal, pode, papo, todas as 9 cultos, garotos, excelência. Tá? Então, o espaço do interessante ponto de vista pode ser o que vai dar ignição num processo de cura, de reabilitação, de expansão, ou o que mais seja possível, porque daí vai ser a partir da tua escolha. Mas é você que pode ser o agente de mudança que a gente está falando aqui. É você que pode ser o elemento que vai mudar tudo isso. Mas você tem que estar disposta a começar agora e não desistir. Nunca. De forma alguma. Começa agora e vai ser um trator da consciência que vai passar por cima de todos os obstáculos, porque tá interessante ponto de vista. Tá? Não desiste, não abandona, não se entrega de jeito nenhum. Aumenta o volume, vambora criar algo diferente, vambora criar um universo, uma realidade diferente. É um interessante ponto de vista que vai ser o início da jornada. Outras possibilidades existem? Sim, tem muita coisa aí que a gente poderia estar falando, poderia estar fazendo, mas vai começar a partir do interessante ponto de vista. Tem ferramentas no Access que as pessoas usam e falam, ai, não fizer não, porque você está com um ponto de vista fixo. Enquanto você está preso em algum ponto de vista qualquer que seja, ou em algum julgamento qualquer que seja, você não só reduz, não só contrai, mas você invalida tudo que você poderia estar recebendo. Quando você tem um ponto de vista, um julgamento, você bloqueia o seu receber. E aí você não recebe nada. Você não recebe nada de você, você não recebe nada do outro. É como se você estivesse botando um monte de barricada, um monte de dam, né? Um monte de como é que chama aqueles negócios? Barreira, não é... Como é que chama aquele negócio que bota no rio para poder criar uma barragem? Junta. Criando um monte de sistemas de contenção para que nada nunca chegue até você. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Baixa barreira. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Universo, o que mais eu posso receber hoje? Universo, me mostra uma mágica hoje. Universo, me mostra o que eu poderia escolher hoje, diferente do que eu venho escolhendo, que vai ser o início de um caminho, uma alegria, a facilidade, a glória, o sucesso, a expansão, a saúde. Joia, baby? Como pode melhorar mais ainda? Começa assim, tá bom? E no meu site, cyrondelli.com, CY-Rondelli, com 2 L's, LLI, né? .com. Se você for no menuzinho, tem escrito lá, Slindas do Access. Tá? Slim, de magras e lindas, né? A gente fez uma brincadeirinha. Na verdade, o Slindas, ele não é tipo assim, vamos para emagrecer. Muita gente emagrece. Mas é para que você possa ter um senso de conexão diferente com o seu corpo. Tá joia? Lá tem a primeira temporada e a segunda temporada. Recomendo que se ouça a primeira temporada toda antes de ir para a segunda temporada. Tá bom? E aí tem várias coisas, vários processos, para que você possa começar uma jornada diferente de conexão com o seu corpo. Tá bom? Assiste. De repente vai ser contribuição. Coloca ele para assistir também, se for leve, se for possível. O que mais é possível? Tá bom? Como pode melhorar? Né, meus amores? Alguém tá perguntando, onde Paim? Paim não? É porque eu não tô enxergando não. Eu fiz o curso de barras. Como interessante ponto de vista, entra no processo de emagrecimento. Então assim, 90 e tantos por cento, 90 e cacetada por cento do seu consumo de açúcar, acho que mais de 90% do seu consumo de açúcar é para alimentar o seu cérebro. Tá bom? Então, quando você fica comprando todos os pensamentos, sentimentos, emoções, julgamentos, pontos de vista, limitações das outras pessoas, você traz isso para o seu universo e você solidifica como se aquilo fosse teu.
E nisso, você achando que aquilo é teu, você vai tentar processar, o seu sistema vai tentar processar aquilo de alguma forma. E vai te dar mais vontade de fazer o quê? Consumir mais açúcar. Interessante ponto de vista. Vai desconectar você da necessidade de tentar provar, ou de tentar processar, ou de tentar mudar o que não é seu, porque o que não é seu você não resolve, criatura divina, tá bom? O que não é seu você não tem como mudar, porque não é seu. Né? E aí, no que você faz interessante ponto de vista, você desconecta disso e você dá mais espaço para que o seu corpo não tenha que estar forçando o seu sistema para poder processar isso, reduz a sua quantidade, a sua necessidade de açúcar. Tem mega funcionado para mim, cara. Impressionante que eu tô assim do tipo, rapaz, não tô tendo vontade de comer açúcar, sem brincadeira. Tudo bem que açúcar nunca foi uma coisa que eu curtisse loucamente. Eu sempre fui mais do salgado do que do doce, né? Mas ultimamente tem sido de uma liberdade tão grande, porque tem me dado menos vontade de comer até os salgados, até as tranqueiras, sabe? Então, como pode melhorar? Joinha? Jaciara é linda, gente. Adoro essa mulher. Vou ainda hoje, estou escolhendo soltar as gordurinhas que me protegiam dos homens, querendo me esconder. Então, faz os lindas. Os lindas tem muito processo bacana. Assim que a gente, né, tiver mais espaço, a gente vai voltar com os processos de conexão com o corpo, como pode criar mais ainda, mas começa com um interessante ponto de vista. Quando você entra no espaço do interessante ponto de vista, todo tipo de possibilidade começa a chegar no seu universo. Onde você se torna a atração magnética de infinitas possibilidades. Porque você está recebendo tudo. E não o que você definiu que tem que ser. Não o que você definiu como ser. Como, quem, o que, de que jeito, onde, de que forma. Né? Todos os sistemas de controle criam menos para você. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu acho isso. Interessante ponto de vista de que é isso que eu quero. Interessante ponto de vista que eu defini que tem que ser desse jeito. Né? Como pode melhorar? Deve estar travando, por conta que a internet daqui de casa não está dos 10 mil esses dias, né? Então, se tá travando, daqui a pouquinho vocês assistem pelo IGTV, que vai ficar gravadinho, como pode melhorar, né? E deixa eu ver que horas são, gente. Eu falo pra Dedéu, não sei, falei quase 1 hora. Como pode melhorar, né? E Dete, você tá aí? Sou linda, logo. Vamos fazer um TTE em Belém, com certeza. Porque, olha, eu super escolho que você me leve naquele lugar que você me levou da última vez que eu comi como é que chama? Tacacá. E aquele lance que faz com a folha que tem que passar 7 dias... Que tem que cozinhar em 7 dias. Como é que é o nome daquele negócio? É uma feijoada, ela meio verdinha. Cara, mega gostei daquilo. Mas gostei muito daquele negócio. Muito bom. Cara, amei Belém. Gente, o que é? O que é aquilo? Amei aquela terra. Muito. Como pode melhorar? Que tá fazendo Mariana overdose de rondeles. Como pode melhorar? Tucupi, tem o tacacá. Maniçoba, isso mesmo. É isso daí mesmo. É isso. Adore. Para quem está escolhendo fazer o Conversando com Entidades, esse final de semana eu vou estar em Florianópolis. E o Conversando com Entidades vai ser presencial e online ao mesmo tempo. Né? Então, é Maniçoba. É muito bom. E aí, quem tiver afim, sejam bem-vindos. Muitíssimo bem-vindos. Tá joia? Exclusive, meninas, estou vendo montes de áudios, assistindo um monte de coisas, assim, já dando uma mega blaster, reciclada em tudo, conectando, baixando barreira, conversando. Hoje tive uns exercícios muito incríveis hoje, que eu fiz tanto nessa classe, né, que eu dei hoje à tarde, quanto de outras experiências e eu adoro experimentar. Sou a louca da experiência, né? Devia ter sido cientista. Pode. E aí tá criando muito pro meu universo. Como pode melhorar mais ainda?
Floripa, pertinho. Isso mesmo. Então, crianças, como pode melhorar mais ainda? Né? O que mais é possível? A gente se encontra amanhã de novo para continuar nossa conversa sobre dinheiro, sobre expansão, sobre prosperidade, né? Se você tem perguntas, se você deseja saber alguma coisa, se tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, não tem como eu colocar muitas vezes as pessoas dentro da live, até mesmo porque eu não sei fazer isso, né? Como pode melhorar? Mas faz as suas perguntas para mim no privado, tá? Manda uma mensagenzinha. Nem todas eu respondo, mas todas eu vejo. Tá joia? Então, como pode melhorar? Hoje vai ter o taster gratuito do Mal, né? O taster de SLP, que é uma degustação de uma técnica avançada do Axis. Mega incrível, não é porque é meu marido, mas putz grila, o taster do Mal é Flórida, não é por nada não, meus queridos, mas uou, tipo, escolha receber, baixa a barreira, escolha receber, tá joia? Então, o link pro taster de hoje, acho que é a 13ª, 15ª temporada, tá no Telegram, tanto no grupo do Conversando Quanto Dinheiro, quanto no Direto ao Assunto, tá joia? Sejam todos bem-vindos, só tem 1000 vagas, lota, tá? O que mais é possível. Mas mesmo que você não consiga entrar no horário, baixa a barreira e escolha receber, porque é além dessa realidade, né? Morzinho, você tá aí, meu lindo, né? Maridão assistindo, a Lulu também, Lala tá aí também. Gente, quantas pessoas maravilhosas. Estou grávida, posso receber o taster? Sim! Todo mundo pode receber o taster, tá? E o Mamal, ele abre o taster do SLP, ele abre acho que uma meia hora antes, então fica de olho, entra antes, ele bate um papo, traz um monte de clareza, as pessoas podem fazer perguntas, e aí depois ele corta o som e faz a sessão, tá? Incrível, quem nunca recebeu, se dê esse presente, fantástico, maravilhoso, né? Como pode melhorar mais ainda. E aí, a gente se encontra amanhã de novo, com total facilidade, às 19 horas. Órimas. O que mais é possível? Que horas? Boa pergunta, Gi. Eu acho que essa temporada está sendo às 22 horas, às 10 da noite. Muito bacana, Carmen. Fantástico. 22 horas, isso mesmo. Tá bom? A Lulu colocou aí no chat o link, né? Como pode melhorar. Tá joia? Então, gente, gratidão. Muita gratidão por vocês, por cada um de vocês que tá fazendo uma escolha, que, né, tá aqui ouvindo titia falar como pode ser mais divertido. Gratidão. Muita gratidão de coração. Como pode melhorar mais ainda? O que mais podemos criar juntos? Tá joia? Um beijo grande. Até amanhã. Tchau, tchau.